trabalhar com vocês hoje o tema clonagem. Bem, a clonagem hoje na sociedade é um tema que já gerou muita discussão, principalmente quando passou a falar-se em clonagem de humanos, né? Então hoje nós vamos conhecer um pouco do processo científico da clonagem, vamos falar da clonagem natural, a clonagem artificial e a clonagem terapêutica. Nós não vamos falar de todas as formas de clonagem, tá? Vamos ver primeiramente o que é clonagem. A clonagem é um processo natural ou artificial em que são produzidas cópias fiéis de outro indivíduo. Pode ser homem, animal ou vegetal. Ou seja, a clonagem é um processo que formará um clone. Por que um clone? Porque o patrimônio genético dos indivíduos vão ser igual ao do indivíduo original. Tipos de clonagem. A clonagem natural é originada a partir de uma reprodução assexuada, ou seja, na qual não há participação de células sexuais, o espermatozoide e o óvulo. A clonagem natural também pode ocorrer em mamíferos, como no caso de gêmeos univitelinos. Porque nesse caso da clonagem natural, ocorrem bactérias, porque uma única bactéria é capaz de se reproduzir por divisão celular. Ela não precisa de células sexuais como o espermatozoide e o óvulo. No caso dos gêmeos, os gêmeos univitelinos, ocorre a reprodução sexuada, ocorre a fecundação, mas já no útero eles se dividem por divisão celular. Agora, a clonagem terapêutica é utilizada em laboratório para a produção de células-tronco, a fim de produzir uma cópia saudável do tecido ou órgão de uma pessoa doente para transplante. Esse caso da clonagem terapêutica, hoje, é esperança para muitas pessoas, principalmente as pessoas que estão em fila esperando por órgão para transplante. Então, essa aí, a clonagem terapêutica, ela é um reservatório, o embrião é um reservatório de células-tronco. Essas células-tronco são células altamente especializadas, capazes de se transformar em vários tipos de tecidos e órgãos. Agora eu vou explicar um pouco para vocês como ocorreu a clonagem do primeiro mamífero a ser clonado. Quem não conheceu a famosa ovelha Dolly, né? Todos conhecem. Dolly foi o primeiro mamífero a ser clonado. Foi feito a partir de células adultas. O núcleo de uma célula das glândulas mamárias de uma ovelha adulta foi transferido para um ovócito com o núcleo removido de uma outra fêmea. Outra ovelha que gerou Dolly nasceu idêntica ao próprio animal citado. Tempos depois surgiram as complicações, o envelhecimento precoce. Como a Dolly ela foi originada de células adultas, supõe que esse caso de envelhecimento precoce, como a artrite que apareceu nela, tenha sido em decorrência disso. Agora nós vamos ver como foi que ocorreu esse processo aí Olha, vamos ver a figura 1. Células retiradas de uma ovelha da raça Pindócete são colocadas em cultura pobre em nutrientes. As células, nessas condições, as células param de se dividir e ativam todos os seus genes. A ovelha 2, que é a da raça Scott, retira-se o núcleo, deixando-se toda a estrutura celular necessária para produzir. Então, o que ocorreu? Da ovelha 2 foi retirado o núcleo da célula e da ovelha 1 uma célula somática. Ocorreu a fundição ali. Está vendo o óvulo, tá? E a fundição com a célula somática. As duas células são colocadas lado a lado e por meio de pulsos elétricos provoca-se sua fusão. Um segundo pulso elétrico estimula a célula resultante
da fusão a entrar em divisão. Então, através de um impulso elétrico, essa célula ela vai entrar em divisão celular, gerando o embrião. Após 3 dias, o embrião resultante é implantado no útero de outra ovelha. Essa ovelha 4 aí não é a mesma da 12, é uma terceira ovelha, que está como mãe de aluguel da ovelha Dolly. Ali a figura 5 é a ovelha Dolly já. Vocês podem ver que ela é igualzinha a número 1, tá? Agora um pouco dos benefícios e malefícios relacionados à clonagem. Pode ajudar em casos de infertilidade, cirurgia plástica reconstrutiva e estética, no caso da clonagem terapêutica, em casos de doenças genéticas, ajudar em lesões na coluna vertebral. E os malefícios: perda da variabilidade genética, porque, como são clones, eles são idênticos, eles têm o mesmo patrimônio genético, então perde a variabilidade. Grande número de anomalias e pode vir surgir um mercado negro de fetos. Hoje, existe uma discussão muito grande sobre esse tema da clonagem, né? Então, nós vamos distribuir, a equipe vai distribuir um panfletozinho que está colocando a opinião da igreja, porque toda a sociedade participa desse tema. É um tema muito polêmico, onde uns são contra, outros são a favor. Essa demonstração que eu fiz foi somente